No início do século XIX, a China, um império de riqueza e poder incomparáveis, se via em uma encruzilhada. O comércio global começava a mudar, e as potências ocidentais, especialmente o Reino Unido, olhavam com ganância para os tesouros chineses. Mas a dinastia Qing, confiante em sua autossuficiência, não estava preparada para o que estava por vir. Esta é a história de um conflito que mudaria para sempre o destino da China e do mundo. A Guerra do Ópio. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. O início do século XIX foi um período de prosperidade para a China. Suas sedas, porcelanas e, acima de tudo, seu chá eram desejados por toda a Europa. Mas havia um problema. A China, com sua vasta riqueza e autossuficiência, não precisava de nada que o Ocidente pudesse oferecer. A balança comercial pendia perigosamente a favor dos chineses, drenando as reservas de prata dos cofres britânicos. Desesperados para encontrar uma solução, os britânicos voltaram seus olhos para uma mercadoria que tinha o potencial de virar o jogo: o ópio. Cultivado nos campos da Índia Britânica, o ópio já era conhecido na China, mas nunca em uma escala tão massiva. O que se seguiu foi uma campanha calculada e implacável para inundar os mercados chineses com a droga, na esperança de reverter o fluxo de prata. O ópio era contrabandeado em quantidades cada vez maiores, infiltrando-se nos lares chineses, nas vilas, nas cidades. O que era inicialmente uma oferta tentadora, tornou-se uma corrente invisível que começou a envolver o coração da nação. Os comerciantes britânicos lucravam, enquanto o povo chinês começava a sucumbir ao vício. Os efeitos do ópio se espalharam rapidamente, como um veneno que contamina lentamente uma corrente de água pura. O que antes eram mercados movimentados, cheios de vida e comércio, tornaram-se espaços sombrios, onde os dependentes se amontoavam em busca de mais uma dose. As ruas, outrora cheias de comerciantes e artesãos, agora ecoavam com o murmúrio silencioso dos viciados. Não eram apenas os pobres e desprivilegiados que caíam nas garras do ópio. As classes mais altas, as elites educadas, também se tornaram vítimas. O vício se infiltrou em todos os níveis da sociedade, corroendo lentamente a força vital da nação. Para muitos, o ópio não era apenas uma fuga da realidade, mas uma armadilha mortal. O imperador Dao Guang, sentado em seu trono na Cidade Proibida, começou a perceber o verdadeiro alcance da catástrofe. A droga estava envenenando seu povo, destruindo o tecido social do império e enfraquecendo as bases econômicas da nação. Algo precisava ser feito, e rápido. Mas ao longe, os britânicos continuavam a encher seus navios, indiferentes ao desastre que estavam provocando. As tensões entre a China e o Reino Unido começaram a ferver. A questão não era mais apenas uma crise de saúde pública, era uma crise de soberania, de dignidade nacional. O confronto era inevitável, e ambos os lados se preparavam para o que parecia ser um embate inevitável. Em 1839, a China chegou a um ponto de ruptura. O imperador Dao Guang, profundamente alarmado pelo impacto devastador do ópio em seu império, convocou um homem que representava a integridade e a determinação do governo Qing, o comissário Lin Zexu. Sua missão era clara, mas colossal: erradicar o comércio de ópio que estava destruindo seu povo. Lin Zexu não era um homem comum. Conhecido por sua incorruptibilidade e patriotismo, ele compreendeu que o problema do ópio não era apenas uma questão de saúde pública, mas uma questão de sobrevivência nacional. Com uma mente afiada e uma determinação inabalável, ele lançou uma campanha sem precedentes contra os traficantes de ópio, tanto chineses quanto estrangeiros. Lin Zexu começou sua cruzada pela China, enviando editos imperiais que proibiam o comércio e consumo de ópio sob pena de morte. Ele sabia que seu sucesso dependeria da capacidade de enfrentar os poderosos interesses estrangeiros, que viam o comércio de ópio como um direito inalienável. O momento decisivo veio no Porto de Cantão. Em um ato de desafio que ecoaria através da história, Lin Zexu ordenou a destruição de mais de 20.000 caixas de ópio. Diante de uma multidão silenciosa, os barris foram quebrados e o conteúdo venenoso
foi derramado nas águas, tornando-as inutilizáveis. O que era uma praga para a China tornou-se uma oferta ao oceano, um símbolo de resistência contra a opressão estrangeira. Mas o ato de Lin Zexu não foi sem consequências. Do outro lado do mar, no coração do Império Britânico, a notícia da destruição foi recebida com indignação. Para os britânicos, não era apenas um ataque ao comércio, era um insulto à sua honra e ao seu poderio imperial. A retaliação era inevitável, e assim o Reino Unido, com seu poder naval incomparável, reagiu com a fúria de uma tempestade. Navios de guerra foram enviados com ordens claras: forçar a China a se submeter ou enfrentar a destruição. O que começou como uma questão de comércio transformou-se rapidamente em uma guerra total, com a soberania da China em jogo. Lin Zexu, em sua determinação de proteger sua nação, havia acendido o pavio de um conflito que mudaria o curso da história. A Guerra do Ópio havia começado, e com ela, a luta desesperada da China para preservar sua identidade diante de uma força implacável. A Guerra do Ópio não foi apenas um confronto entre duas nações. Foi um embate entre eras. De um lado, a China, um império milenar com tradições e uma visão de mundo profundamente enraizadas. Do outro, o Reino Unido, com seu império em expansão, impulsionado por inovações tecnológicas e uma ambição insaciável. Quando as duas forças colidiram, o resultado foi devastador. Os soldados chineses lutavam com coragem, muitos dispostos a dar suas vidas para proteger sua terra natal. Mas a realidade era implacável. O poderio militar britânico era avassalador. Equipados com armamentos modernos, canhões de longo alcance e navios de guerra a vapor, os britânicos traziam consigo uma força de destruição que a China nunca havia enfrentado antes. Os bombardeios navais britânicos foram implacáveis. Cidades costeiras, uma a uma, caíram sob o fogo intenso dos canhões britânicos. As defesas chinesas, construídas para combater invasores de outra era, foram dizimadas. Cada explosão não apenas destruía paredes e edifícios, mas também o espírito de resistência da população. A destruição não se limitava aos campos de batalha. Civis chineses, apanhados no fogo cruzado, enfrentaram horrores inimagináveis. Cidades foram saqueadas, casas destruídas e famílias separadas. O orgulho chinês, tão profundamente enraizado em sua cultura e história, foi esmagado sob o peso das botas estrangeiras. As forças chinesas, apesar de sua bravura, lutavam com armas que pareciam relíquias de um passado distante. Lanças e espadas enfrentavam rifles e canhões. O sangue dos heróis chineses manchava a terra que eles juraram proteger. Mas seus esforços eram em vão contra uma força tão superior. As derrotas se acumulavam. Generais chineses, impotentes diante da tecnologia estrangeira, viam suas forças serem dizimadas. O que começou como uma defesa determinada rapidamente se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência. Com cada vitória britânica, o domínio estrangeiro sobre a China se solidificava. O que estava em jogo não era apenas a perda de territórios ou riquezas, mas a alma de uma nação. A China, outrora um império indomável, estava sendo subjugada por uma potência que usava o comércio como arma e a guerra como meio de controle. A superioridade tecnológica dos britânicos não apenas decidiu o curso das batalhas, mas também moldou o futuro da China. As perdas foram incalculáveis, não apenas em vidas humanas, mas em dignidade e poder. A Guerra do Ópio não era apenas uma série de batalhas. Era uma humilhação nacional que ecoaria por gerações. Em 1842, após anos de conflito e devastação, a China, de joelhos, foi forçada a aceitar termos que nenhum império, por mais antigo e poderoso que fosse, poderia suportar. O Tratado de Nanjing, assinado sob a sombra das baionetas britânicas, foi o primeiro de muitos tratados desiguais que selariam o destino de uma nação outrora indomável. Para os britânicos, o Tratado de Nanjing foi uma vitória avassaladora, um troféu da sua campanha de conquista. Para os chineses, foi uma humilhação indescritível, um símbolo de como um império tão vasto e rico havia sido subjugado por uma força estrangeira. A assinatura deste tratado marcou não apenas o fim da guerra, mas o início de um novo capítulo sombrio na história da China. Os termos do tratado foram brutais e abrangentes.
5 dos portos mais estratégicos da China foram abertos ao comércio britânico, forçando o Império Qing a se submeter à presença crescente de estrangeiros em seu território. A soberania da China foi esfacelada e o orgulho de uma nação que por milênios se considerou o centro do mundo foi esmagado sob o peso da derrota. Hong Kong, uma joia costeira, foi cedida ao Reino Unido, tornando-se um símbolo de domínio colonial e um ponto estratégico para o controle do comércio na Ásia. Para os britânicos, era um ganho inestimável. Para os chineses, era a perda de uma parte vital de sua terra, arrancada de suas mãos por forças que não podiam conter. Nas ruas das cidades portuárias, o povo chinês assistia impotente à crescente presença estrangeira. Comerciantes britânicos caminhavam por seus mercados, soldados estrangeiros patrulhavam suas ruas e missionários pregavam em seus templos. A China, outrora um império fechado e autossuficiente, agora era forçada a abrir suas portas à influência ocidental, uma mudança que alteraria para sempre o curso de sua história. O Tratado de Nanjing não encerrou apenas uma guerra, ele inaugurou uma era de imperialismo na Ásia, onde o equilíbrio de poder mudou drasticamente. A China, que por séculos se via como o reino do meio, agora se via dividida e manipulada por potências estrangeiras, com suas riquezas e seu povo à mercê dos caprichos de nações distantes. As cicatrizes deixadas por esta guerra e pelo tratado que a encerrou ainda são visíveis hoje. Elas estão presentes na maneira como a China se relaciona com o mundo, na memória coletiva de uma nação que jamais esquecerá a humilhação sofrida. O Tratado de Nanjing foi apenas o começo de uma longa série de imposições que marcariam profundamente a história chinesa, influenciando o comércio global e a política internacional por séculos. A China, ferida, mas não quebrada, despertou para uma nova realidade. O império que por séculos havia se mantido isolado e autossuficiente, agora via suas terras dilaceradas pela presença estrangeira. Hong Kong, uma vez parte inseparável do território chinês, agora era uma colônia britânica. Mas sob essa bandeira estrangeira, a chama da resistência e da recuperação começou a arder. Enquanto o poder imperial se desintegrava, o verdadeiro espírito da China permanecia intacto nos campos, nas aldeias e nos corações de seu povo. A Guerra do Ópio foi apenas o começo de um século de desafios. Revoltas internas abalaram as fundações do Império Qing e as pressões externas se intensificaram, com potências estrangeiras competindo por sua parte do vasto território chinês. Mas em meio a tanta adversidade, a China começou a mudar. Reformas militares influenciadas pelos estrangeiros que a cercavam começaram a ser implementadas. A modernização forçada pela necessidade tornou-se o primeiro passo em uma longa jornada para recuperar a soberania perdida. Cada pequena vitória, cada passo em direção à reconstrução, era um ato de resistência contra as potências que tentavam dominar. A Guerra do Ópio deixou cicatrizes profundas, mas também semeou as sementes de uma nova China. Uma China que aprenderia com suas derrotas, que absorveria o conhecimento estrangeiro, não para ser dominada, mas para se reerguer. A jornada para a recuperação foi longa e árdua, mas em cada passo, o espírito indomável do povo chinês brilhou. O século que se seguiu à Guerra do Ópio foi de desafios incessantes, mas também de transformação. A China, ainda dividida e lutando por sua identidade, começou a redefinir seu lugar no mundo. O conflito que havia iniciado como uma imposição estrangeira acabou por servir como um catalisador para a renovação e a determinação de nunca mais se submeter. A Guerra do Ópio não foi apenas um conflito militar, foi um evento que alterou o curso da história. Ela expôs as fragilidades do Império Chinês, abriu suas portas à dominação estrangeira e inaugurou um século de interferência externa que moldaria profundamente a China e todo o leste asiático. A Cidade Proibida, o coração do Império Qing, agora envolta em uma neblina densa, simboliza o fim de uma era de grandeza autossuficiente e o início de um período de provações. A Guerra do Ópio deixou cicatrizes que ainda hoje marcam o tecido da nação, lembrando a China das consequências da vulnerabilidade e da ganância estrangeira. Mas a história não é apenas sobre cicatrizes e dor. Ela também é um testemunho da resiliência,
da capacidade de uma nação se reerguer das cinzas e reconstruir sua identidade. A memória da Guerra do Ópio persiste, um lembrete amargo de que a ganância e a ambição podem, por vezes, trazer consequências devastadoras. Mas enquanto o mundo avança, a China também segue em frente, carregando em si as lições do passado. Determinação, resiliência e renovação pavimentaram o caminho para um novo amanhecer. A Guerra do Ópio, com todas as suas tragédias, também foi o ponto de partida para a China moderna, que mesmo diante das adversidades, jamais desistiu de buscar seu lugar de direito no mundo. Explorando o passado, entendendo o presente, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer compartilhando o vídeo e ative o sininho. Obrigado.